Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Romanos, capítulo 5, versos de 12 ao versículo 2 do capítulo 6. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, assim mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que Deus, o Deus da graça, revele a palavra dele aos nossos corações, em nome de Jesus. Esta passagem que foi lida, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, é fundamental para compreendermos a funcionalidade do pecado na humanidade e a salvação oferecida por Deus do pecado. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Chamo a atenção dos irmãos para esta expressão de Paulo que aparece no texto: em Adão e em Cristo. Em Adão está toda a história e consequência do pecado. Em Cristo está toda a salvação de Deus e os seus resultados. A nossa experiência pecaminosa
está unida à experiência de Adão, assim como a nossa experiência de salvação está unida à experiência de Cristo. A nossa vida natural, pecadora, pecaminosa, vem de Adão. É uma vida adâmica. Onde estaria você agora se o seu bisavô tivesse morrido com 2 anos de idade? Teria morrido nele. A sua experiência está unida a dele. Assim é conosco, irmãos, em relação a Adão. Todos foram envolvidos no pecado de Adão. Sendo nascidos em Adão, recebemos dele tudo aquilo que ele se tornou na queda, no pecado. Ele se tornou pecador e nós nos tornamos pecadores nele ou a partir dele. Nascemos com a natureza caída de Adão, por isso pecadores. A questão do pecado, irmãos, está na nossa hereditariedade e não no nosso comportamento. A menos que possamos modificar o nosso parentesco com Adão, não há livramento para nós. Mas Deus encontrou uma solução maravilhosa para nos tirar de Adão, nos libertando da maldição que dele recebemos por causa do pecado. Deus, irmãos, nos colocou em Cristo, e em Cristo nos crucifica como pecadores procedentes de Adão. Esta é a maneira de sair de Adão, não tem outra. Uma vez em Cristo, nós continuamos em Cristo e Ele em nós. Em Cristo recebemos tudo o que Ele é, tudo o que Cristo é. Em Cristo, lá na cruz, finalizou a vida adâmica, pecaminosa, e também a natureza adâmica, pecaminosa, e recebemos tudo o que é de Cristo. Cristo em nós, vivendo tudo aquilo que Ele é. Cristo em nós, vivendo tudo aquilo que Ele é. Tudo aquilo que Ele é. O nosso desespero está em Adão. A nossa esperança está em Cristo. A nossa escravidão está em Adão. A nossa libertação está em Cristo. A nossa perdição está em Adão. A nossa salvação está em Cristo. O nosso fracasso está em Adão. O nosso triunfo está em Cristo. Vamos analisar os versículos do capítulo 5 de Romanos, aqueles que foram lidos no início. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Fica nítido para nós, neste texto, que quando Adão pecou, quando o pecado aconteceu em Adão, ele
também aconteceu na raça humana. Adão era o representante universal da raça humana. Então, quando o pecado aconteceu na vida de Adão, ele também aconteceu conosco, segundo a palavra de Deus. Adão não caiu sozinho, irmãos, assim como Jesus não morreu sozinho lá na cruz. Adão não caiu sozinho, ele caiu com todos aqueles que viriam da sua semente. Atos capítulo 17, versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Adão, conforme o texto, é o ancestral único da raça humana. Isto, irmãos, elimina totalmente a teoria da evolução, e de qualquer raça pré-adâmica. Existem teólogos que acreditam que Adão é produto evolutivo de algum tipo de humanoide anterior a Adão. Não existia raça nenhuma antes de Adão. A palavra de Deus sustenta a criação de Adão e a humanidade a partir de Adão. Não existe evolução nesse sentido. Existe sim involução do homem. Se você olhar para a história, verá que o homem vem se tornando cada vez pior. Eu estava vendo uma pesquisa científica, estava lendo uma pesquisa respeitada, provou que todos os humanos vivos compartilham o mesmo ancestral comum. Então, irmãos, a nossa identificação com Adão não é só física, biológica, não é. A nossa identificação com Adão vai mais longe do que apenas uma identificação física. Ela é também moral e espiritual. Todos nós estamos envolvidos no pecado de Adão, recebemos dele tudo aquilo que ele se tornou no pecado. Herdamos dele a natureza pecadora, pecaminosa, caída, terrena, condenada. O que fazemos é a consequência do que somos e nada mais. Nascemos errôneos e é isso que Deus quer corrigir em Cristo. E há um grupo, irmãos, um grupo originário de Pelágio, que foi um monge, que admite que o homem se torna pecador por repetir o pecado de Adão. Seria um caso de imitação. Eles acreditam que o ser humano repete o pecado de Adão e aí ele se torna pecador. Mas a palavra de Deus não sustenta esta ideia. Ela sustenta que todos pecaram em Adão e que nós nos tornamos pecadores em Adão e que nós nascemos com a natureza pecaminosa de Adão e que a nossa libertação está em Cristo, somente em Cristo. Romanos 5, versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta
quando não há lei. O pecado, segundo o texto, antecede a lei mosaica. E Adão antecede Moisés. A lei, irmãos, definiu, regulamentou e identificou o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. É o que o texto está mostrando. Versículo 14, Romanos 5. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Não é que o pecado só reinou até Adão, mas que não foi levado em conta ou definido e identificado na sua natureza. Os que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Significa que este grupo não violara propositadamente e abertamente como Adão a ordem de Deus, a palavra de Deus. Talvez devêssemos considerar entre eles, irmãos, os infantis e deficientes mentais. Mesmo assim, todos pecaram. O pecado reinou neles e através deles. Significa que todos pecaram em Adão. Versículos 15 ao 19. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. O apóstolo faz uma analogia entre Adão e Cristo. Os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Assim como nós somos pecadores condenados em virtude do que Adão fez, assim somos justificados por causa do que Cristo fez. Irmãos, é importantíssimo compreendermos a nossa relação com Adão para compreendermos a nossa relação com Cristo. O foco da nossa relação com Cristo é a cruz do Calvário. E é isso que vai ser tratado de modo detalhado pelo apóstolo no capítulo 6 de Romanos. Só a crucificação de Cristo e nossa crucificação com Cristo pode cortar fora o homem velho adâmico. Só a cruz de Cristo, irmãos, pode extirpar a velha natureza adâmica. É necessário Cristo crucificado para me crucificar. A cruz trata do pecador. Deus não inocenta o pecador. Ele tem que morrer. Morrer em Cristo crucificado. É a única maneira de sermos justificados e libertos. Mateus capítulo 27, versículo 24, temos ali uma posição do governador Pilatos, uma posição muito interessante que devemos analisar agora.
Então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Você vê o que Pilatos fez? O texto diz: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, preste atenção no que ele diz: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E ele pediu para o povo considerar a sua inocência em relação ao sangue derramado de Cristo naquela cruz, isto é, em relação ao pecado, porque Cristo derramou o seu sangue por causa do pecado, do Pilatos e meu também. Você viu? Temos aqui o pilatismo ou o pilataísmo, irmãos? E esse pilataísmo é muito forte nas relações das pessoas. Sou inocente, não tenho nada a ver com a crucificação deste homem. A posição de Pilatos: o que vai acontecer com ele não tem nada a ver comigo. A palavra do Senhor diz que todos pecaram em Adão. Diz também que todos foram atraídos por Jesus Cristo lá na cruz, atraídos para Cristo, para o corpo de Cristo. Diz também que todos morreram com Cristo lá na cruz. Então Pilatos era um dos que pecaram em Adão, um dos que foram atraídos por Cristo a Cristo na cruz, e um dos que morreram com Cristo na cruz. Pilatos estava lá na cruz, eu estava lá, vocês estavam lá. Mas Pilatos não via nada disso, irmãos. Por que Pilatos não via nada disso? Por quê? Porque não se via pecador condenado e digno de morte. Você lembra do que ele falou? Sou inocente. Deus não considerava Pilatos inocente, porque Deus não inocenta o pecador, o culpado. Ele não se considerava culpado, digno de morte. Então ele foi tentar tirar o seu pecado, ele foi tentar tirar a sua mancha, lavando as mãos. Ele achou que água tirava. E muita gente faz assim. Muita gente pensa que oração tira pecado, que obras tira pecado, que bom comportamento tira pecado, que frequentar uma igreja tira pecado, não é? Mas não tira, irmãos, não tira. Pilatos tentou tirar os seus pecados com água. E tem crente que pensa que com o batismo em água ele tira pecado. E não tira, não. Pilatos tentou sair de Adão com a sua atitude de lavar as mãos, não é? De se limpar ele mesmo. Outros tentam com obras, como eu disse, com esforço, com privação, com rigor ascético, com oração e coisas semelhantes. Jesus, irmãos, não era um laranja, viu? Jesus não era um laranja do pecador. Ele não veio para quebrar o galho do pecador.
Ele não veio para morrer no lugar do pecador para que ele se safasse. Não. Ele morreu por mim para me levar a morrer com ele lá naquela cruz. Há um cântico que ignora. O cântico diz assim: que Jesus morreu na cruz sozinho em meu lugar. Não é verdade. Outro cântico duvida do que Jesus fez. Diz assim: estava lá quando o meu Senhor morreu? No cântico, ele não acredita que estava lá. Por isso que ele diz: estava lá quando o meu Senhor morreu? Eu posso responder. Eu posso responder o seguinte: Jesus não morreu sozinho. Eu morri com ele. Jesus não morreu no meu lugar. Morreu por mim, por amor. Posso responder: eu estava lá. Eu estava lá. Não como mero espectador, mas como participante culpado naquela morte. Pilatos não viu nada disso. O que Pilatos viu, irmãos? Ele viu a sua inocência. Cuidado com isso. Ele viu a sua inocência. Não é? O inocente não precisa morrer. Precisa? Precisa morrer o inocente? Quando alguém é injustiçado, a sociedade não se revolta contra? O inocente não precisa morrer. Pilatos mandou preparar uma inscrição e mandou pregar lá no alto da cruz de Jesus. A inscrição é a seguinte: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Foi o que Pilatos viu na cruz. Ele viu o Rei dos Judeus. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Você viu aqui? Pilatos viu lá na cruz o Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Apenas. Os judeus religiosos viram um impostor, porque a liderança de Israel, a liderança religiosa, pediu para que não escrevesse isso, mas que ele, Jesus, havia dito que era. Logo então Jesus era um impostor. Foi o que os judeus viram lá na cruz, um impostor. Outros viram um condenado à morte. Outros viram um inocente lá na cruz. E outros não viram nada. Por quê, irmãos? Toda essa gente via uma coisa só: a sua inocência. Não se considerava digna de morte. Mas o que Deus viu lá na cruz? Irmãos, o que Deus viu lá? Deus viu lá, na cruz em Cristo, a humanidade inteira crucificada em Cristo. Deus viu lá o velho homem crucificado. Deus viu lá todo o pecado em Cristo Jesus. Foi o que Deus viu lá. Deus viu lá os pecadores morrendo com Cristo, morrendo para serem livres verdadeiramente. O que você vê lá na cruz? O que você vê?
Romanos capítulo 5, verso 19 e 20. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O leito da velha vida tem sua fonte em Adão e despeja no lago de fogo. O leito da nossa nova vida em Cristo tem sua fonte em Cristo e deságua na eternidade. Nele mesmo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. É o versículo 20. Irmãos, abundar é existir em abundância. Superabundar é existir em abundância ainda maior. Então, em Cristo é esta superabundância. A libertação, irmãos, é maior do que a queda. A graça é maior do que o pecado e maior do que o meu pecar também. Portanto, não me venha dizer que não dá para viver a vida cristã que satisfaz a Deus. Porque dá. Porque esta vida é Cristo mesmo vivendo em nós, é vida em abundância. Versículo 21, Romanos 5. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Em Adão, o pecado é rei. E nós, escravos, sujeitos à sua tirania, assim como o pecado reinou. Só que tem algo aqui no texto que gostaria que você entendesse. Assim como o pecado reinou, você vê, está no passado. O pecado reinou. Por quê? Porque ele já perdeu o seu reinado. Esse reinado do pecado, irmãos, acabou na cruz. O reinado do pecado, a tirania do pecado, acabou na cruz. Em Cristo há o reinado da vida. A vida dele é a vida dele. O reinado da vida de Cristo pela graça, por causa da justiça. A vida de Cristo reina em nós, através de nós, pela graça, a graça da sua vida, e por causa da justiça, a justiça do Calvário, onde ele lá morreu por nós e nós morremos nele para o pecado. Quando você estiver convencido, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você estiver convencido que Cristo reina em você pela sua vida, pela sua graça e pela sua justiça, e não o pecado, você vai experimentar algo inigualável, grandioso, incrível e maravilhoso. O que é que você vai experimentar?
Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja bem, Deus deseja nos levar à libertação prática do pecado. O texto está falando de uma libertação prática, não é uma libertação teórica, doutrinária, alguma coisa que você sabe, não é apenas uma posição. Irmãos, o texto aqui está falando de uma libertação prática, libertação mesmo. Deus deseja nos levar à libertação prática do pecado. Paulo deixa isto bem nítido ao iniciar o capítulo 6, com a pergunta: permaneceremos no pecado? Paulo está perguntando à igreja de Roma e a todos nós: permaneceremos no pecado? Paulo responde: de modo nenhum, de modo nenhum. Aqui está falando, irmãos, de uma libertação prática. Libertação prática. Como pode, irmãos, um Deus santo possuir filhos não santos, presos com os laços do pecado? Como pode? Você acredita nisto? Não pode. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como viveremos ainda nele? Esse ainda é por conta de um punhado de gente que se dizia salva, mas continuava na prática do pecado. Deus providenciou uma provisão certa e eficaz para que fôssemos libertos do pecado em todos os sentidos. E essa provisão que Deus oferece é a morte, irmãos, é a morte. Como podemos extirpar a nossa hereditariedade pecaminosa que nascemos com ela? Irmãos, só pode ser extirpando a nossa vida. Não tem outra maneira. Foi para isso que Jesus nos atraiu para Ele lá na cruz. Ele nos atraiu para Ele com o fim de extrair a nossa vida adâmica. A nossa vida adâmica. E agora? Agora só precisamos, pela graça, crer, porque só podemos crer pela graça, crer com uma fé que Ele mesmo, com a sua graça, nos dá por meio da sua palavra. Irmãos, não nos matamos, e sim reconhecemos que Cristo nos matou lá na cruz, em seu corpo, não é? Não tentamos nos matar, mas sim o que temos que fazer é reconhecer que Deus em Cristo nos crucificou. Não precisamos tentar entrar em Cristo. Eu não preciso tentar entrar em Cristo. Já estou nele, já estamos nele, a partir da atração, quando Cristo nos atraiu e nos colocou nele. Estar em Cristo
irmãos, significa que a nossa antiga relação pecaminosa com Adão acabou. Significa Cristo em mim. Significa Cristo em mim. Irmãos, Cristo em mim me basta. Me basta. Amém?